Às 3 horas da manhã é a hora do diabo? Por que muitas pessoas, inclusive teólogos, afirmam isso? Às 3 horas da manhã é a hora do diabo? O que vocês acham? Nós vamos estudar um pouco, nós vamos averiguar alguns dados sobre isso. Seria às 3 horas da manhã uma batalha espiritual? Seria às 3 horas da manhã. Seria às 3 horas da manhã uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual entre os horários contrários. Como assim horário contrário? Nós vamos averiguar dois horários que se contradizem e por causa disso, por causa de alguns fatores, por causa de alguns acontecimentos, algumas pessoas dizem que às 3 horas da manhã é a hora do capiroto. Por que isso? Normalmente as pessoas que argumentam sobre a hora do diabo, por assim dizer, utilizam este texto de Marcos, capítulo 15, versículo 34, no Novo Testamento, por volta das 3 horas da tarde, hora nona. Yeshua bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, por volta das 3 horas da tarde. E já que acredita-se que Yeshua é o Filho de Deus, ou ainda é o próprio Deus, então às 3 horas da tarde seria o horário de Deus. E o inimigo, então, querendo desfazer de Deus, estabeleceu que às 3 horas da noite ou da madrugada seria a hora antítipa da hora de Deus. E nós vamos ver mais detalhes sobre isso e analisar esse argumento à luz da Escritura e outras situações que lançam luz a esse assunto. Então, às 3 horas da manhã é a hora do diabo. Em 1 hora, 3 da tarde, aconteceu um fato narrado no Novo Testamento. E às 3 horas da manhã criou-se o hábito de fazer-se orações. A madrugada, fazer-se orações. Mas você está vendo essa lista aqui separando? Essa lista é para indicar que enquanto algumas pessoas estão fazendo orações, outras estão fazendo oblações, outras estão fazendo o serviço do inimigo, por assim dizer. É assim que é mencionado os atos de pessoas que não fazem a mesma coisa que essa pessoa. É assim que é dito. Atos do inimigo. Feitiçaria, magia, etc, 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 que a gente já está cansado de saber. Então esse é o quadro típico das pessoas que avaliam dessa maneira este horário, às 3 da manhã. Avaliam que é o melhor horário porque você estaria combatendo as forças do mal neste horário. Então, já que as forças do mal atuam neste horário, você combate as forças do mal neste mesmo horário. Será que é isso que ocorre no mundo espiritual? Será que é assim? Aqui está mais um argumento a favor de que às 3 horas da manhã é a hora do diabo. Às 3 horas da manhã, normalmente é o horário dos acidentes de trânsito.
Normalmente é o horário dos acidentes de trânsito. Normalmente é o horário das orgias, como são chamadas as festas. Olha como está esse cidadão aqui, olha, ele não para quieto. Tem algum problema com ele, hein? É horário das bebidas, é horário dos shows, é horário do auge dos shows. Também é o horário que as ambulâncias mais trabalham. Então estará então confirmado que às 3 da manhã é a hora do diabo. Quando você para o vídeo aqui nessa altura, você consegue bater o martelo e dizer que sim ou dizer que não, baseado nos fatos colocados até aqui? O que você acha disso? Então, horário da salvação, às 3 da tarde, morte de Yeshua. E o horário da perdição ou da condenação, às 3 da manhã, horário da zombaria. Seria esse o quadro? Esses são mais alguns alimentos que apimentam essa discussão. Mas será que se sustenta só pelos argumentos pró-horário do diabo? Será que isso realmente prevalece? Antigamente as pessoas dormiam por volta das 18 horas. Por volta das 18 horas. Ao pôr do sol, mais ou menos, a depender da região. Às vezes um pouco mais tarde. E às 3 da manhã, as pessoas já levantavam, já acordavam. Por quê? Porque já haviam dormido bastante. Era neste horário que se faziam as orações. Eles estavam dormindo às 18. Nesse horário, às 3 da manhã, era nesse horário que se faziam as orações, porque normalmente acordavam, já tinham dormido bastante. Então, isso aqui é um fato que pode ser comprovado em qualquer região onde antigamente se dormia às 18 horas. E é óbvio que esse horário aqui não é à toa, esse horário é baseado no pôr do sol. Então, em regiões onde tinham menos tecnologia, menos infraestrutura em determinadas situações, o horário era esse, o horário de dormir. Então, a questão das 3 horas da manhã, na verdade, estaria ligado ao horário que normalmente as pessoas iam dormir. Das 18 às 24 são 6 horas. Das 6 às 3 são mais 3 horas. Então, neste tempo, as pessoas dormiam cerca de 9 horas, quando o indicado era dormir, e até hoje é dormir 8 horas. Então, as pessoas dormiam muito, mas muito bem as horas de sono. Então, esse horário das 3 da manhã era um horário que as pessoas estavam acordando, horário propício para se fazer as orações. Era por isso que às 3 horas da manhã as pessoas faziam as orações. Não tinha uma ligação direta com destronar as trevas, destronar os inimigos. Tinha ligação direta com o tempo, com a natureza, com o corpo, com o acordar, com o levantar. Era a isso que existia essa menção. Olha lá o pôr do sol. Olha aqui. Olha o sol. O sol vinha, descia, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha energia, então tudo ficava absolutamente escuro e as pessoas iam dormir. Não tinha outra situação. Consequentemente, as pessoas, além de orar, também de manhã cedo iam trabalhar na roça, iam trabalhar e fazer seus afazeres. Então não tinha necessariamente uma ligação com poderes das trevas,
com combater uma coisa ou outra. Não tinha. Tinha ligação com isso aqui, ó. Com isso aqui que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Tinha ligação com isso aqui. Com o pôr do sol, o dormir e o levantar. Isso para a gente começar. Mas existem outras questões que estão envolvidas neste horário em relação a dormir e levantar e que acontece até os dias de hoje. Se você for parar para pensar, nós vamos conversar sobre isso agora. Mas existe um outro versículo em Salmos 119, versículos 147 e 148. Levantei-me antes de amanhecer para implorar a ti, ansiando por tua palavra. Esse é um outro versículo muito usado. Meus olhos se anteciparam às vigílias da noite, para que sobre teu mandamento eu pudesse meditar. Será que também é por causa deste versículo que as pessoas dizem que às 3 da manhã é o horário do diabo? O que é que tem a ver esse versículo indicando acordar de madrugada para orar com o horário do diabo? O que nós percebemos na Escritura é que em nenhum momento, a Escritura indica que você tem que orar para combater o diabo, vamos dizer assim, em determinado horário. Na verdade, esse é o melhor horário, sim, para orar. E nós vamos saber agora o porquê, tá? Desvinculado dessa questão de bem e mal. Os 3 motivos principais pelos quais acordamos às 3 horas da manhã, eu vou te dizer agora. Não que sejam os únicos, mas são 3 dos principais na atualidade. Um deles é comer algo que não teve boa digestão. Pois é, você achou que era algo relativo à fé? Não, nós acordamos, na maioria das vezes, porque comemos algo que não teve boa digestão. Então, neste horário, o nosso metabolismo faz com que nós acordemos, pois não teve uma boa digestão. Calma, que ainda tem mais. Mexer no celular antes de dormir ou antes de deitar é também uma das causas de acordarmos de madrugada. Preocupações gerais também são causas de acordarmos de madrugada. Essa terceira, que são preocupações, realmente nos causa um mal-estar na hora do sono e que nos faz rolar de um lado para outro. Isso aqui tem mais também a ver com as vistas. Nós aguçamos nossas vistas quando à noite mexemos no celular. Mas por que se diz que este é o melhor horário para orar? Tem um motivo? Porque mesmo que esses 3 motivos nos façam acordar de madrugada, também podemos pegar isso como um gancho para orarmos de madrugada. E aí entraremos em outra fase. Porque se diz que este horário, às 3 horas da manhã, é o melhor horário para orar? Pela lógica. Pela lógica. Por que este é o melhor horário para orar? Porque estamos mais à vontade às 3 horas da manhã. Porque estamos mais sozinhos às 3 horas da manhã. Porque está tudo em silêncio às 3 horas da manhã. Pessoas estão em silêncio, as redes sociais estão silenciadas, os animais estão silenciados. Às 3 horas da manhã é o melhor horário, porque existem questões lógicas. Não é questão de fé, é questão lógica. Às 3 horas da manhã
é um dos horários mais confortáveis para se realizar uma oração. Você chegou até aqui? Chegou até aqui? Parabéns. Eu disse em vários vídeos que lá no canal Hebraico Raiz, você pode fazer o curso de hebraico por R$ 30 sem mensalidades, lá no canal Hebraico Raiz. Somente para quem chegou até aqui, você pode fazer o curso de hebraico raiz. Neste canal também, somente o curso de hebraico raiz. Neste canal, pelos mesmos R$ 30, sem pagar a mensalidade. Agora você tem duas opções, tá bom? Mas você tem que colocar aí nos comentários 3 horas da manhã tem lógica. Se você colocar nos comentários 3 horas da manhã tem lógica, você vai poder fazer o curso de hebraico raiz por R$ 30 sem pagar mensalidade. Como? Se tornando membro desse canal aqui ou do outro canal. Eu apenas coloquei mais uma opção, desse canal aqui ou do outro canal. Esse canal aqui, no caso, no terceiro nível, e no canal Hebraico Raiz no nível 2. Eu estou bolando isso aqui agora, tá? Só para quem chegou até aqui, tá bom? Então, dúvidas? Bom, eu posso ter mais uma surpresa para você se você se tornar membro, tá bom? Muito obrigado pela sua visualização e em breve voltaremos com o próximo vídeo. Valeu, fui, shalom.